Estamos começando mais um episódio do Mais Que Mercado, um podcast onde nós falamos sobre mercado financeiro, investimentos, mas também sobre outros temas como inovação, tecnologia, cultura e gestão. Eu sou Bruno Guimarães, sou assessor de investimentos e fundador aqui do projeto Mais Que Mercado. Já peço para você que está nos acompanhando, nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, Mais Que Mercado, no Instagram, @BrunoGMRS. Hoje, nosso convidado muito especial, parceiro meu, uma conexão aí lá do Japão, Marcelzão, que está quase 20 anos lá no Japão. Obrigado aí pela participação. Fala, Bruno. Uma honra enorme aí estar participando aí do podcast e já desde o início já agradecendo pelo convite aí. Para mim, uma honra enorme estar participando com você. Maravilha, meu irmão. Cara, para começar aqui, eu até sou bem curioso nessa questão cultural aí. Você já está quase 20 anos aí no Japão, então já conhece talvez até melhor Sim, que o Brasil, né? E pro pessoal que quase. está nos acompanhando aí, te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho da tua história, como que você foi parar aí no Japão, como que de repente você entrou nessa área de fotografia, de turismo, como que foi teu início aí? Bom, antes de entrar na área do Japão, a fotografia desde quando eu moro aí no Brasil já era uma paixão na minha vida. Minha família sempre foi muito conectada a essa questão de estar sempre registrando nossos momentos e tudo mais. Eu lembro muito de flashes da infância, onde eu sentava com a minha família e revia fotos antigas, sabe? Isso eu guardo com muito carinho e para mim foi aí que eu comecei a, a me conectar, a me apaixonar por essa questão da fotografia. E aí, desde que eu moro no Brasil, eu sempre gostei de estar registrando, mesmo quando ainda nós não tínhamos acesso a smartphone ou câmeras digitais, né? Eu sempre procurei ali com 12, 11 anos, eu lembro que eu pedi uma Polaroid com meu pai, não conseguia fotografar muito porque os filmes eram bem caros na época, mas assim, a fotografia sempre esteve comigo. E voltando a minha trajetória aqui do Japão. 2006, eu terminei meus estudos no Brasil, ensino médio, e meus pais nessa época moravam aqui no Japão. E eu estava naquela fase ali de indecisão, de não saber qual rumo tomar ali da minha vida. E eu acabei optando por estar vindo rever meus pais, que eu já fazia cerca aí de 4 anos que eu não encontrava com eles, e de estar matando a minha curiosidade de estar conhecendo o meu país de origem, né, que era o Japão. E foi isso. Desde então, 2006, eu tô morando agora aqui no Japão, já fazem quase 19 anos, como você mencionou. E, assim, adaptado, amo o Brasil, mas hoje me vejo aqui no Japão, assim, morando por muitos anos ainda. Não tenho um plano de volta por enquanto, mas seguimos aí dia após dia. Maravilha, muito bom. E, cara, lógico que é um símbolo do Japão, um símbolo mundial, na verdade. Mas como que foi essa descoberta e de repente que teve essa virada de chave de, cara, vou me dedicar pro Monte Fuji. Hoje você faz, na verdade, expedições aí, turismo em várias regiões do Japão, te acompanha muito aí nas redes sociais. Mas Sim. quando e como que o Fuji entrou na tua história? Cara, eu vou tentar não me alongar muito nesse, nesse assunto. É bem complexo. Mas assim, meu pai morou no Japão em 1991 e 92. E nessa época aí eu tinha uns 5 anos e eu fiquei com a minha mãe e minhas duas irmãs no Brasil, enquanto meu pai veio naquela época de ganhar dinheiro aqui no Japão e depois retornar para o Brasil e tentar a vida no Brasil. E nesse período eu recebia muitos cartões postais do meu pai.
todos os cartões postais, quase todos, tinham ali o Monte Fuji com trem-bala, Monte Fuji com cerejeiras, e aquilo ali ficou muito gravado em mim também, sabe? Eu olhava aquela imagem, não entendia assim muito bem na época, né? Mas depois, anos depois, meu pai retornou pro Brasil e eu lembro muito bem que ele ligava para nós do orelhão aqui do Japão e esses orelhões eram cartões, pareciam uns cartões de crédito, mas eram cartões telefônicos. E esses cartões telefônicos também continham uma imagem, uma foto muito bonita aqui do Japão. E geralmente muitas das fotos eram do Monte Fuji. Então, assim, hoje eu falo que quem me apresentou o Monte Fuji foi meu pai, quando eu tinha ali meus 5 anos de idade. E aí, com o decorrer dos anos, naturalmente eu fui conhecendo a história do Japão, fui vendo que o Monte Fuji era um vulcão e tudo mais. Mas, assim, não imaginava que eu poderia estar conhecendo um dia o Monte Fuji. E foi aí então, em 2006, que eu decidi estar vindo para o Japão para passar uma temporada, né? Qual era meu objetivo na época. E uma das primeiros passeios que eu pedi pro meu pai foi, cara, eu quero conhecer o Monte Fuji, eu quero ver aquela montanha que eu via nas fotos quando eu era criança. E aí eu lembro perfeitamente também que nós pegamos um trem meio sem rumo assim, meu pai não tinha carro aqui. E aí foi a primeira vez que eu vi a montanha, eu falei, caramba, ela cheia de neve assim, aquela aquele formato simétrico, isolado de tudo, aquele vulcão perfeito, assim, eu falei, caramba, isso aqui é surreal, né? E anos depois eu descobri que era possível subir ele. E eu sempre fui muito conectado, assim, à natureza, a esporte. E aí, quando eu descobri que era possível estar alcançando o topo dele, foi aí que o Monte Fuji entrou de vez na minha vida, assim, que foi no ano de 2008 a minha primeira escalada no Monte Fuji, e aí a partir daí minha vida mudou totalmente. E hoje, assim, boa parte da tua vida significa o Monte Fuji, né? Pessoas do mundo inteiro te procuram para fazer essa Sim, escalada, para ter essa experiência, né? Para o sim, pessoal que está nos acompanhando aí, eu tive essa oportunidade também de subir o Monte Fuji com o sim. Marcel. Cara, uma das experiências mais espetaculares da minha vida. E até um ponto que eu queria perguntar para você, com certeza é o mesmo sentimento que eu tenho, porque é uma escalada difícil, né? Você deve saber melhor que eu, mas deve ser uma das mais desafiadoras aí do mundo. E o que você hoje eu acho que é o brasileiro que mais escalou o Fuji, né? Sim, hoje atualmente desconheço outro que tem aí, que tenha escalado mais vezes o Monte Fuji. Já passei mais de 100 vezes aí. Eu preciso me atualizar, porque são muitas escaladas uma atrás da outra e eu acabo que eu não consigo computar tudo isso, mas preciso começar a me policiar mais com essa parte aí para definir mesmo o número exato. Mas eu já passei mais de cem escaladas no Monte Fuji. Mais de 100 escaladas. Você perdeu a conta já. Assim como a gente vai na Já, esquina ali, já. você sobe o Monte Fuji. Que eu lembro que eu subia sofrendo pra caramba e você mexendo no celular, cara. Eu ficava, pô, não é possível, cara. Já virou prático o negócio, né? Sim, não, Mas, é. assim, talvez antes mais desafiador que hoje, mas eu acho que cada vez que você sobe com um grupo diferente de pessoas de qualquer lugar do mundo é uma experiência diferente. Mas no fim das contas, o que, que eu queria te perguntar, cara? O que, que o Monte Fuji ao longo do tempo, ao longo dessas mais de 100 escaladas aí, te ensinou sobre disciplina, superação, ir até além do limite, enfim. Cara, Monte Fuji me ensinou e me ensina até hoje. É como você falou, cada escalada para mim é muito especial, sabe, Bruno? Não tem como. Eu não me imagino hoje falando que eu estou enjoado de subir o Monte Fuji, sabe?
Eu acho que o Monte Fuji, ele me ensinou a questão da disciplina e o preparo são a base de tudo, sabe? Enfrentar o frio, neve, noites em claro para estar subindo ele. Me ensinou que não existe atalho. Ou você respeita o processo, ou você não chega no topo, né? É simples, sabe? Então, quando eu guio alguém ali no Monte Fuji, para mim, assim, o maior desafio não é o Fuji, né? É lidar ali com meus sentimentos, os sentimentos da pessoa que está comigo, e é aquela coisa daquela vitória interna, né? Então, por isso que eu sempre falo que eu tô sempre aprendendo com o Monte Fuji, porque, cara, eu tô toda vez ali eu tô com uma pessoa nova, uma história nova, e com todas as pessoas, cara, eu aprendo algo novo, sabe? Para mim assim, é muito especial estar conseguindo vencer essas vitórias internas, como eu tinha mencionado, essa questão de medos, limites, aquela autossabotagem de não vou conseguir. Então, o Monte Fuji, nessa questão de resiliência, de persistir, de dar mais um passo e continuar, sempre continuar. Você tropeça, mas você continua, sabe? Nunca olhar só lá para o topo, entender que tem um processo ali. Isso aí me ensinou e me ensina muito, sabe? Até hoje, Exato. mesmo depois de tantas escaladas. Pois é. E eu lembro que na nossa experiência, eu nunca vou esquecer. Que a gente subiu aquele sofrimento todo, tal, né? Eu até achei que eu fui bem, melhor do que eu imaginava. E na Sim. volta eu pensei, agora é moleza, né? Na volta é moleza. É pior, porque muita pedra que escorrega, né? Eu lembro que eu caí umas 3, 4 vezes. E eu lembro dessa parte, que a gente parou, eu falei pro Marcel, tô muito cansado, cara. Tô no meu limite, tô com dor na perna, dor na cabeça, tô cansado. A gente olhou pro lado, tinha um idoso japonês, lembra? Um velhinho. Nossa. Sim. A gente ficou, cara, não é possível, cara. Tô reclamando aqui, tem um idoso subindo, com todo respeito, né? Subindo com a Sim, bengalinha, na maior tranquilidade. E eu lembro que você foi perguntar, você lembra qual que era a idade? cara, Mais que 70, né? ele beirava os 80 ali, né? Virava Eu os não 80. lembro a idade exata dele, mas eu lembro que ele beirava os 80 ali. É. E Mas você aí, sabe que, só cortando você, mas você sabe que isso aí, toda vez que alguém começa a ter dificuldade no Monte Fuji, e eu tenho essa oportunidade de estar perguntando a idade ali dos idosos, eu uso dessa técnica, sabe? Porque eu sei que é muito motivador isso aí. A pessoa vê que ela tá, cara, ela tá em perfeitas condições para não estar reclamando de nada da vida dela, sabe? exato. Ela tá no momento certo para estar fazendo aquilo. Então, eu sempre costumo usar essa motivação aí pro pessoal. Esse Pode empurrãozinho. continuar. Porque no fim das contas, Sim, assim, cara, assim como na vida, no Monte Fuji, esse processo de subir o Monte Fuji é a mesma coisa. É muito psicológico, né? É muito psicológico, muito totalmente. mental, muito. Cara, eu dei um depoimento pra você no teu Instagram lá que é literalmente pedra por Sim, pedra, sim, cara. Você não pode olhar muito pra sim. cima, senão desanima. Você tem que ir devagarzinho, respeitando o processo. Mas quando você olha realmente pessoas em condições piores que você na juventude ali, bem pra caramba, dá aquele tapinha ali e você fala, cara, não tem essa, vou ter que ir. Então, essa é uma coisa que eu achei muito legal aí, que uma parte da Sim, nossa história lá na escalada. sim. E entre tantas histórias, assim, você que é um cara que hoje já virou um ícone, né? Essa é a verdade. Ícone do Monte Fuji no Japão, não só para brasileiros, mas para estrangeiros aí, o mundo inteiro. E eu tenho certeza que isso te engrandece muito como pessoa, em questão cultural, né? Você tem acesso a muitas culturas. Tem, Sim. assim, você tem noção de quantos países, pessoas, né, de países diferentes você já ajudou a subir? Só uma estimativa? De repente, qual cultura que mais te cativou, assim, experiências legais, enfim? Cara, eu já guiei mais de 20 países. Caramba.
É, já ultrapassei o número de 20 países. Para mim, assim, algo que se alguém me falasse alguns anos atrás, cara, você vai guiar 20 pessoas de 20 países diferentes, eu já ia falar, cara, é demais para mim, sabe? E eu tenho muito orgulho disso. Eu me sinto privilegiado, na verdade, essa é a palavra, assim. Poder conhecer histórias novas, não só de pessoas da minha nacionalidade, mas também do mundo todo, sabe? E, cara, curiosidades são várias, assim, não é difícil mencionar apenas uma, sabe? Mas eu me impressiono muito, por exemplo, com os europeus, a questão do preparo deles em relação à montanha, tá no sangue deles, é um povo, assim, que se destaca nessa questão do montanhismo. Já tive pessoas de outros países com mais idade também, e, e me mostraram exatamente isso, sabe? Que essa questão de estar envelhecendo bem, estar se cuidando, é muito importante. Hoje, a minha meta de vida é isso, sabe? Essas pessoas me inspiram a estar me cuidando hoje para daqui uns anos eu estar podendo ainda conseguir desfrutar de uma forma independente da minha vida. E, e é isso. Show. E saindo um pouquinho do Monte Fuji, porque igual como eu falei, você se tornou um ícone e o Monte Fuji já ficou quase pequeno para você, né? E aí você começou a fazer outras expedições aí em outras regiões do Japão. Isso aí foi assim uma demanda vindo dos turistas, ou você realmente teve essa curiosidade de conhecer, desbravar outras regiões para colocar dentro do teu portfólio aí de produtos? Como que foi essa expansão além do Fuji aí? Então, já, já, já voltando um pouco no começo, né? A questão da fotografia. A fotografia, quando eu cheguei no Japão, a fotografia já me instigava a procurar lugares novos, lugares diferentes para estar fotografando, sabe? Então eu sempre fui muito curioso nessa parte de estar conhecendo locais novos, pessoas novas, enfim. E hoje, fazendo expedições por várias cidades aqui do Japão, eu tento, claro que não dá para mim também fugir do que é o clássico aqui do Japão, mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito de mostrar o que que não está na vitrine do turismo, sabe? Eu gosto muito de mostrar algo bem local, um templo ali que quase ninguém vê no Instagram, num TikTok da vida. Eu acho que isso que enriquece a experiência da pessoa numa viagem, sabe? Então, eu acho que fugir um pouco sair um pouco dessa caixinha do turismo massivo me faz se destacar um pouco aí das demais empresas que já fazem aquele passeio engessado de lugares clássicos e tudo mais. É um diferencial de serviço, de fato. De alguém que Sim, é um entende a região. diferencial. Né? Além de agora, Sim, né, ser exatamente. especialista no Monte Fuji, vai ramificando um pouquinho para outros tipos de passeios aí, para agregar Sim, mais. sim, Porque por mais que a gente fale de superação, que é mental, que você tem que superar teus limites e tudo mais, não necessariamente todo mundo vai ter coragem e vai querer subir o Fuji de fato. Mas às vezes quer fazer um outro passeio alternativo. E aí você tem isso aí exatamente. no teu portfólio. Essa é a ideia. Exatamente, exatamente. Para quem geralmente no inverno, né, que eu tenho bastante procura de escalada, a escalada do Monte Fuji no inverno é possível, porém ela é muito mais desafiadora. E aí, para essas pessoas que não têm o condicionamento físico ideal para estar escalando o Monte Fuji nessa época, eu procuro estar oferecendo aí os outros serviços, que seriam
passeios ao redor do Monte Fuji ou até mesmo trilhas menores com vistas para o Monte Fuji, né? Isso aí também são assim experiências inesquecíveis, impagáveis assim para as pessoas que já viveram esse momento comigo. E me conta uma coisa, Marcel, questão de empresa agora. Né? Iniciou lá Sim. fotografando, aos poucos foi criando os roteiros diferentes, experiências. A gente falou um pouquinho desses roteiros alternativos também. Como que você vê o Marcel de 19 anos atrás? A maioria da história dos empreendedores cara, foi acontecendo, foi ganhando forma, mas enfim. Como que você via o Marcel 19 anos atrás, a evolução como estrutura, como empresa, e como que você visualiza a tua empresa daqui para os próximos 19 anos? Cara, uma pergunta que é bem complexa, mas Marcel, de 19 anos atrás, sem querer, eu estava já construindo o que eu sou hoje, né? É inevitável. Eu acho que a questão de estar ali sempre no passo a passo, ali buscando conhecer novos lugares, que nem eu mencionei, tá com a fotografia ali sempre andando lado a lado. Eu acho que hoje o meu trabalho que tem um destaque nessa parte de estar fazendo roteiros diferenciados, ter a fotografia muito atrelada ao meu trabalho. Eu acho que isso hoje fez com que eh, eu conseguisse estar chegando nesse patamar que eu estou hoje, claro, com muita paciência, respeitando ali o meu tempo, claro, com planejamento também, e assim, para mim o mais importante, assim, a humildade sempre, sabe? Saber que dá para melhorar, que eu ainda não cheguei, né, aonde eu que eu posso entregar muito mais, assim, sabe? Eu acho que isso é algo que de 19 anos para hoje, assim, eu consigo olhar para trás e enxergar isso, assim, que eu nunca me acomodei nenhum desses quesitos que eu mencionei, eu nunca me acomodei, sabe? Eu sempre quis buscar mais, sempre quis aprender alguma coisa nova e tudo mais, e hoje eu estou conseguindo juntar tudo isso na minha empresa, sabe? E tem dado certo. Falando mais agora do futuro, eu tenho uma empresa hoje aqui, a Cato Expeditions, tenho mais dois sócios comigo. Hoje nós estamos aí tentando alavancar, estruturar a empresa de uma forma 100% profissional, o que é muito difícil aqui no Japão, porque muitas das leis daqui são diferentes do Brasil e tudo mais, e essa questão da gente ser estrangeiro, morar fora, a gente acaba encontrando barreiras para a gente estar conseguindo formalizar tudo. Mas daqui 19 anos a ideia é essa. Não tenho a intenção de abrir mão das escaladas do Monte Fuji, assim, mas eu tenho intenção de estar expandindo, não só Japão, mas estar expandindo as minhas expedições pela Ásia toda. E aquilo, passo a passo, trabalhando com humildade, acho que com planejamento também, né, Bruno? Muito importante. Então, eu acredito que daqui 19 anos a intenção é essa, tá expandindo, saindo do Japão para estar fazendo negócios aí por toda a Ásia. Muito bom, cara. Essa ideia de futuro é legal, porque nem sempre a gente tem algo 100% definido. Vai construindo. E aí, de repente, você achava que seria Sim, um caminho e você, opa, talvez não seja esse, vai para outro. Acho que o empreendedor tem que exatamente. estar sempre tentando, arriscando, redesenhando, planejando para as coisas acontecerem da melhor forma. Mas eu acho que potencial é enorme, né? Porque já falei várias vezes aqui, nunca usei repetir. Você é um especialista em Japão, já está há muito tempo aí, Monte Fuji nem se fala. Sim, E a experiência, a maneira como você conduz os turistas para subir, né? Essa questão de você animar o pessoal para conseguir chegar lá, enfim, é todo um diferencial aí que vai fazer a diferença para você no futuro, né? sim. E, cara, eu até durante os cortes eu vou
não vai me cobrar direitos autorais, né? Mas eu vou pedir pro pessoal ir passando algumas fotos que nós tiramos aí, que você tirou minha lá no Monte Fuji também, que ficaram sensacionais. Fique à vontade. Isso também é um diferencial, porque você ter um guia turístico que além de te levar lá pro ponto, poder tirar boas fotografias, que é o que você consegue entregar também para as pessoas que têm essa experiência aí com Sim. você, também é um diferencial. Partindo aí pros finalmente. Mas eu acho que foi legal aí aprender um pouquinho sobre você, sobre Monte Fuji, Japão, aspirações futuras aí da empresa. Um recado final. A gente até conversou nos bastidores aí que tá tendo um volume muito grande de estrangeiros no Japão aí nos últimos 2 anos, né? A gente comentou que pode ser por conta do visto, que não está sendo necessário, algumas facilidades aí Sim. para o estrangeiro ir até o Japão. Mas para quem ainda não foi, ou para quem foi e achou que não aproveitou todo o suficiente, dicas. O que você acha do Japão? Que não pode deixar de conhecer? Você vai falar do Fuji com certeza. Enfim, conta um pouquinho do Japão para quem tem vontade de conhecer a região. Olha, Japão, é... sou suspeito para falar, obviamente, mas assim, ao longo da minha experiência aqui com meus clientes, tanto pessoas que escalam comigo ou pessoas que fazem os passeios terrestres comigo, já tive clientes que viajaram o mundo todo, é, conheceram centenas de países e assim, o Japão tá no top 3 de todo mundo, assim, sabe? Porque é realmente, assim, uma cultura que tá 1000 anos na nossa frente. Eles têm muito a ensinar para nós, brasileiros. Então, o Japão, pelo menos uma vez, tem que vir conhecer, não tem. Eu sei que não é uma viagem simples, são muitas horas de voo, não é uma viagem barata, mas assim, o que você vai levar daqui é impagável. Eu não vou mencionar cidades, experiências, eu queria bater nessa tecla, sabe, de você vir para cá, ter um choque cultural e ver quão, o quanto nós podemos aprender com esse povo. Sabe? Eu acho que isso é o que mais vale do Japão, é essa experiência de ter um contato com um povo tão disciplinado e tão organizado, respeitoso. Eu acho que isso é o que o turista brasileiro hoje mais se impressiona e é o que eles mais levam como bagagem para o Brasil ou para os países que eles moram, sabe? E eu Seria posso fazer mais essa parte. eu posso fazer um complemento, cara, porque as experiências, aprendizados que eu tive no Japão. Primeiro, um choque cultural enorme, é literalmente outro mundo, né? Você está em outro mundo. Questão de respeito, receptividade, atendimento, até nos locais, restaurantes, etc. É um negócio assim que você fica de queixo caído. É impressionante. Assusta, né? É. E a disciplina, que tem até uma questão histórica, né, no japonês, na linha de produção e tudo mais. Então, você consegue ver assim nos locais que você visita, eles seguem uma linha de produção assim, né? São Sim, bem sim, sim, disciplinados ali em cada coisa que fazem. E sem contar a sim. beleza do país, né? Não só Monte Fuji, É, mas o país inteiro, né? é um país muito híbrido, né? Você está em Kyoto, é questão ali cultural, histórica, você vê a história do Japão ali na tua frente. Kyoto foi a única cidade que não foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos respeitou essa questão histórica, religiosa de Kyoto. Então, ali hoje tem mais de 2000 templos numa cidade que tem 1,5 milhão de habitantes. Então, você está andando ali, você está dentro da história do Japão. E depois você vem para a parte de Tóquio, você viu ali com seus próprios olhos uma cidade com
sei lá, milhões de pessoas andando num bairro e silencioso, sabe? Você não escuta uma buzina na rua. Então, assim, são esses detalhes, eu acho que faz com que vale muito a pena estar conhecendo o Japão. Fora a parte de natureza, né? Que o pessoal, muita gente eu escuto, assim, que não imaginavam que o Japão tinha essa questão de tanto verde, né? O pessoal imagina muito o Japão, casinha antiga e prédios e tecnologia, e quando vê a natureza aqui do Japão, sim, se assustam. Você mesmo, né, Bruno? Depois da nossa escalada, nós tivemos aquele banho Espetacular. é, espetacular de frente para o Monte Fuji, naquela água cristalina de, de no lago mais fundo ali da região do Monte Fuji. Então você já viveu isso aí, você pode estar falando também muito bem sobre isso aí. Exato. E chega. Você fica sem explicações. A única coisa que eu falo é, cara, quem tem a oportunidade, vá. E quem for, Sim, fala com o Marcel que ele vai conseguir indicar as melhores regiões aí. Quer fazer a escalada do Monte Fuji, fala com o Marcel também. Recomendo 1000%. Mas sim. é isso. Meu irmão, foi curto. Espero que a gente possa gravar daqui a alguns anos e falar, ó, lembra, a gente conversou 5 anos atrás, ó, quanto evoluiu a empresa, já está chegando em outras regiões da Ásia. Então, espero poder gravar mais um em breve contigo, mas agradeço o teu empenho, primeiro porque a tua rotina é muito corrida, entre os passeios aí, segundo que o fuso horário de 12 horas também não facilita nem um pouco a nossa comunicação aí, mas você deu um jeito, tá à noite aí no Japão conversando comigo, então agradeço Sim, de coração. E é isso, muito obrigado. Pessoal, para você que nos acompanhou, espero que tenha sido uma boa experiência. A gente conheceu uma cultura do outro lado do mundo, acho que esse é o nosso propósito também. Siga nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, no Spotify e a gente se vê na próxima. Até mais.